Me mandaram sentar sozinho no ônibus. Fui o único que percebeu que ela não conseguia respirar. Eu sempre soube que era diferente. Não do jeito que as pessoas costumam dizer quando querem ser gentis. Era diferente de verdade. Do tipo que faz todo mundo desviar o olhar quando você entra numa sala. Do tipo que transforma um simples passeio de ônibus numa prova de resistência emocional. Meu nome é Miguel. Tenho 17 anos. E sou autista. Descobri isso aos 9, quando minha mãe, depois de anos ouvindo que eu era só esquisito ou difícil, finalmente conseguiu que alguém me escutasse de verdade. O diagnóstico veio num consultório com paredes azul claras e um cheiro de desinfetante que ainda me faz enjoar quando lembro. A psicóloga falou palavras que não entendi direito na época. TA, espectro, suporte. Minha mãe chorou no caminho de volta para casa e eu fiquei olhando pela janela do carro, contando postes de luz, me perguntando se agora as coisas iam fazer mais sentido. Não fizeram. A infância foi um labirinto de sensações que ninguém mais parecia sentir. O barulho da cantina da escola era como 1000 agulhas perfurando meus ouvidos. A textura da comida no prato me fazia engasgar antes mesmo de provar. E as pessoas... as pessoas eram o mistério mais impossível de todos. Elas falavam uma língua que eu não dominava, feita de olhares de canto, meias palavras, sorrisos que significavam o oposto do que pareciam. Eu tentava, juro que tentava, mas sempre errava o tom, o momento, a distância certa de ficar perto de alguém. As outras crianças percebiam, sempre percebem. Por que você fala assim estranho? Para de ficar olhando para o chão quando eu estou falando com você. Você é esquisito, Miguel. Ninguém gosta de você. Eu passava os recreios sozinho, sentado debaixo da escada, onde o som era mais abafado e eu podia me concentrar em contar os tijolos da parede. Tinha 342 tijolos visíveis naquela parede. Sei porque contei centenas de vezes. Era meu refúgio. Números fazem sentido. Pessoas não. Lembro de uma vez, na 5ª série, quando tentei participar de um trabalho em grupo. A professora tinha formado as equipes e eu fui colocado com Gustavo, Amanda e Rodrigo. Eles me olharam como se eu fosse um castigo. Durante toda a reunião do grupo, eles conversavam entre si, ignorando minhas sugestões. Quando eu tentava falar, eles trocavam olhares e suspiravam. No final, fizeram o trabalho inteiro sem mim e colocaram meu nome só porque eram obrigados. Ganhamos nota 10. A professora elogiou o trabalho em equipe. Eu não tinha feito nada. Era invisível até quando estava presente. Mas eu tinha hiperfoco em algumas coisas. Anatomia humana, por exemplo. Desde pequeno era fascinado pelo corpo, por como tudo funcionava junto, como um sistema perfeito e frágil ao mesmo tempo. Decorava nomes de ossos, músculos, órgãos. Sabia de cor o caminho que o oxigênio faz, desde os pulmões até cada célula do corpo. Minha mãe achava estranho uma criança de 10 anos saber explicar o funcionamento do sistema cardiovascular melhor que muito adulto. Mas era a única coisa que me fazia sentir inteligente, capaz, útil. Passava horas assistindo vídeos sobre medicina, lendo artigos científicos que mal entendia completamente, mas que me fascinavam. Sabia identificar sintomas, reconhecer padrões. Minha memória fotográfica ajudava. Uma vez vi um documentário sobre ataques cardíacos e memorizei cada sinal de alerta. Outra vez, li sobre anafilaxia e decorei a progressão dos sintomas minuto a minuto. Não era por medo, era por curiosidade genuína, por necessidade de entender como as coisas funcionavam. Na escola isso não ajudava em nada. Só me tornava mais esquisito. O garoto que sabia coisas demais sobre coisas que ninguém queria saber. Uma vez, na aula de biologia, corrigi a professora sobre a localização exata do pâncreas. Ela ficou irritada. Os alunos riram. Aprendi que saber demais era tão ruim quanto saber de menos. Você nunca acerta com essas coisas. Então aprendi a me calar. Aprendi que ser invisível era mais seguro que ser notado pelos motivos errados. Mas tem lugares onde você não pode ser invisível,
onde sua diferença é gritante, exposta, alvo fácil. Um desses lugares é o ônibus escolar. Tudo começou numa segunda-feira de setembro. Eu tinha acabado de voltar das férias e estava tentando me preparar mentalmente para a rotina de novo. Segunda-feira sempre era difícil. A mudança de ritmo, os sons todos voltando de uma vez, as pessoas. Entrei no ônibus às 7h15 da manhã, como sempre, mochila nas costas, fones de ouvido no pescoço, mesmo que a maioria das vezes eu não pudesse usá-los, porque o motorista, seu Joaquim, não permitia. O ônibus já estava lotado. Barulho de conversas sobrepostas, risadas altas, alguém jogando bolinha de papel. Meu coração acelerou. Procurei meu lugar usual, no fundo, perto da janela, onde eu conseguia me desconectar um pouco do caos. Mas quando cheguei lá, Lucas e Tiago já estavam ocupando o banco. "Esse lugar é nosso agora, maluco", Lucas disse, sem nem olhar direito para mim. Tentei argumentar, a voz saindo mais baixa que eu queria. "Mas eu sempre sento aqui. E daí? Hoje você vai sentar em outro lugar, ou vai ficar aí chorando." Tiago riu. Aquele tipo de riso que não tem alegria nenhuma, só crueldade disfarçada de brincadeira. Senti as bochechas queimarem. Desviei o olhar e voltei pelo corredor, procurando qualquer lugar vazio. Todas as duplas de bancos estavam ocupadas. Todas. E ninguém fez menção de abrir espaço. Pelo contrário, vi Felipe colocar a mochila no banco ao lado dele quando passei. Vi Júlia se encostar na janela e esticar as pernas para o banco inteiro. Cada recusa era como uma porta batendo na minha cara. "Senta logo, moleque! Tem um horário para cumprir!" Seu Joaquim gritou lá da frente. Senti a garganta apertar. O ônibus todo me olhava agora. Alguns rindo baixinho, outros com aquela expressão de desconforto que as pessoas têm quando presenciam algo cruel, mas não querem se envolver. Foi quando ouvi a voz de Mariana, uma menina da turma de Lucas, alta o suficiente para todo mundo escutar. "Alguém manda o Miguel sentar sozinho logo. Ninguém quer sentar do lado dele mesmo. Fede a esquisitice." Risadas explodiram pelo ônibus. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria sumir. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Queria estar em qualquer lugar menos ali. Senti meus olhos arderem, mas me recusei a chorar. Não ia dar a eles essa satisfação. Não ia confirmar que eu era fraco como eles pensavam. Seu Joaquim bufou impaciente. "Tá vendo aquele banco lá na frente sozinho? Senta ali e para de fazer drama." Era o banco logo atrás do motorista. O banco que todo mundo evitava porque era mais exposto, mais barulhento, onde qualquer erro seu seria visto por todos. O banco da vergonha. Arrastei os pés até lá e me sentei, encolhido, tentando ocupar o menor espaço possível. Coloquei a mochila no colo e abracei ela, criando uma barreira entre mim e o mundo. As risadas continuaram por mais alguns minutos. Depois foram diminuindo, virando conversas paralelas, até que o ônibus voltou ao caos normal. Mas eu ainda sentia cada olhar, cada sussurro, cada riso. Finge ser normal só para aparecer, mas é só um retardado que ninguém aguenta. Ouvi alguém dizer baixinho algumas fileiras atrás. Não consegui identificar quem foi. Não quis identificar, porque no fundo sabia que podia ter sido qualquer um. Todos pensavam isso. Eu era o estranho, o problema, o que não se encaixava. Fiquei olhando pela janela, contando árvores, respirando fundo, tentando não desmoronar ali, na frente de todos, porque se eu chorasse, seria pior. Seria a confirmação de que eles estavam certos, de que eu era fraco, diferente demais para existir no mesmo mundo que eles. Contei 37 árvores até conseguir controlar a respiração de novo. O trajeto até a escola durava 25 minutos. Cada minuto pareceu 1 hora. Mas então, algo mudou. Faltavam uns 10 minutos para chegar quando ouvi um som diferente. Não era riso, não era conversa. Era sufocado, abafado, como se alguém estivesse tentando respirar, mas não conseguisse. Era um som agudo, um chiado que cortava por baixo do barulho normal do ônibus. Meu cérebro, treinado para captar detalhes que outros ignoravam, focou imediatamente naquele som.
Virei a cabeça. Algumas fileiras atrás, do lado esquerdo, uma menina estava curvada para frente. Ela tinha cabelo castanho, preso num rabo de cavalo, e usava o uniforme da escola. Estava sozinha no banco. As mãos apertavam o peito, os ombros subindo e descendo rápido demais, irregulares. Ela tentava respirar, mas o ar não estava entrando direito. Conseguia ver isso pela forma como o peito dela se movia, pela tensão nos músculos do pescoço. Ninguém mais parecia notar. Todo mundo continuava conversando, rindo, mexendo no celular. A menina ao lado dela no corredor estava de costas, falando com outras pessoas. O ônibus seguia em frente, balançando nas lombadas, e aquele som sufocado continuava, cada vez mais desesperado. Como ninguém estava ouvindo aquilo? Como ninguém estava vendo? Meu coração disparou, mas não de ansiedade dessa vez. Era outra coisa, reconhecimento. Eu conhecia aqueles sinais, conhecia de tanto ler, de tanto estudar. Respiração rápida e superficial, mãos no peito, postura curvada. Cianose começando nos lábios. Ela estava tendo uma crise de asma grave, ou um ataque de pânico com componente respiratório sério, talvez anafilaxia. Qualquer uma dessas opções era perigosa, muito perigosa. E ninguém estava vendo. Levantei do meu lugar. Meu corpo se moveu antes da minha mente processar completamente. Passei pelo corredor estreito, segurando nos bancos para não cair com o balanço do ônibus. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Era estranho. Em situações sociais normais, eu travava. Mas ali, com uma emergência real, eu sabia exatamente o que fazer. Ei, você tá bem? Perguntei quando cheguei perto dela. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam arregalados, assustados, vidrados em mim com um terror puro, os lábios começando a ficar roxos. Ela tentou falar, mas só saiu um chiado fino, um som que mal conseguia ser chamado de respiração. Vi o pânico se intensificar nos olhos dela quando percebeu que não conseguia me responder. Ela está sufocando, não está conseguindo respirar, gritei alto para todo mundo ouvir. Algumas cabeças se viraram. Lucas riu. Lá vem o Miguel querendo chamar a atenção de novo. Ela tá fingindo, cara. Deixa de ser idiota, Tiago completou. Mas eu sabia que não era fingimento. Via na cor dos lábios dela, na dilatação das narinas, no pânico nos olhos, no suor que começava a se formar na testa. Ela estava morrendo na frente de todo mundo e ninguém acreditava. Ninguém via porque não sabiam o que procurar, mas eu sabia, eu sempre prestava atenção. Seu Joaquim, para o ônibus, ela não consegue respirar. Minha voz saiu mais alta do que eu imaginava ser capaz. O ônibus inteiro ficou em silêncio. Foi como se alguém tivesse apertado o botão de mute na realidade. Seu Joaquim olhou pelo espelho retrovisor, irritado no começo, mas quando viu a menina, quando viu a cor do rosto dela, a posição do corpo, pisou no freio. O ônibus parou bruscamente na beira da estrada, fazendo todo mundo se segurar nos bancos. Ele se levantou e veio correndo pelo corredor. Meu Deus do céu! Alguém chama uma ambulância! Pessoas começaram a se movimentar, pegando celulares, algumas se levantando para ver melhor. O ônibus, que antes era só risadas e crueldade, agora estava tomado por pânico e confusão. Mas eu já estava ao lado dela. Ajoelhei no chão do corredor, ignorando a sujeira, focado apenas nela. Você tem asma ou alergia? Perguntei, tentando manter a voz firme, calma, porque eu sabia que pânico piora tudo. Ela tentou acenar que sim com a cabeça, mas mal conseguiu se mover. Os lábios agora estavam definitivamente roxos, cianose avançada. Ela tinha poucos minutos antes de desmaiar. Você tem bombinha? Medicação? Ela apontou com dificuldade para a mochila que tinha caído no chão do ônibus quando ela começou a passar mal. Peguei rápido, abri com mãos que agora tremiam um pouco, vasculhei. Cadernos, estojo, garrafa de água. E então vi uma bombinha de salbutamol, azul e branca. Peguei e coloquei na mão dela, mas ela estava tremendo tanto que não conseguia segurar direito. Os dedos dela escorregaram
e a bombinha quase caiu. Eu vou te ajudar. Tenta respirar devagar quando eu apertar, tá? Só um pouquinho. Só tenta. Segurei a bombinha, posicionei no rosto dela, encaixando nos lábios roxos, esperei ela tentar puxar o ar, mesmo que pouco, mesmo que fosse só um fio, e apertei. Uma vez, duas, três. Contei mentalmente os segundos entre cada aplicação, como tinha lido que deveria ser feito. Demorou alguns segundos eternos. Segundos em que o silêncio do ônibus era absoluto, só quebrado pela respiração agoniada dela e pelo som distante de carros passando na estrada. Mas então ela começou a respirar, ainda difícil, ainda ofegante, mas respirar. O ar começou a entrar, a cor começou a voltar aos poucos, o roxo dando lugar a um rosa pálido. Os ombros relaxaram 1 milímetro. Seu Joaquim estava no telefone com a emergência, a voz dele tremendo enquanto dava a localização. Outras pessoas finalmente começaram a se aproximar, mas agora com preocupação genuína, não mais com deboche. Vi Júlia com as mãos na boca, os olhos arregalados. Vi Felipe pálido, segurando o banco para se equilibrar. Você me salvou. Ela conseguiu sussurrar entre respirações, olhando para mim com lágrimas nos olhos que começavam a escorrer pelas bochechas. Não soube o que responder. Apenas balancei a cabeça e me sentei no chão do ônibus ao lado dela, esperando a ambulância chegar. Coloquei a mão no ombro dela, um gesto que eu normalmente evitaria por causa do toque, mas que naquele momento parecia necessário. Ela precisava saber que não estava sozinha. Quando os paramédicos chegaram, 10 minutos depois, ela já estava bem melhor, mas ainda precisava de atendimento. Eles a colocaram numa maca, checaram os sinais vitais, oximetria, pressão, tudo. Conectaram oxigênio. Fizeram perguntas que ela agora conseguia responder. Um deles se virou para mim. Foi você quem deu o salbutamol? Sim, senhor. Você salvou a vida dela. Mais alguns minutos e ela teria desmaiado. Podia ter sido muito pior. Ele deu um tapinha no meu ombro antes de voltar para a ambulância. Antes de entrar, Sofia, eu ainda nem sabia o nome dela, olhou de volta para mim, acenou levemente e sussurrou um obrigada, que eu mal consegui ouvir, mas senti no peito. Foi um obrigada carregado de vida, de gratidão pura. O ônibus voltou a andar, mas o silêncio era diferente agora, pesado, constrangido. Ninguém sabia o que dizer, ninguém sabia como processar o que tinha acabado de acontecer. O estranho, o esquisito, o garoto que ninguém queria sentar do lado, tinha acabado de salvar uma vida enquanto todo mundo estava ocupado rindo dele. Voltei para o meu lugar na frente, sozinho, como antes. Mas algo tinha mudado. Ninguém riu, ninguém comentou. Lucas e Tiago estavam olhando para a janela, quietos, os rostos fechados. Mariana mexia no celular com a testa franzida, sem falar nada, mas eu conseguia ver que ela estava chorando em silêncio. Na escola, a notícia se espalhou rápido. O Miguel salvou a Sofia do sufocamento no ônibus. Professores vieram me perguntar o que aconteceu. A coordenadora pedagógica me abraçou, chorando, dizendo que eu era um herói. A diretora me chamou na sala dela e disse que eu tinha agido com coragem e presença de espírito, que era um exemplo para toda a escola. Exemplo. Eu, o garoto que passava os recreios sozinhos contando tijolos. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Pessoas começaram a falar comigo, de verdade, não com pena, não com desconforto, mas com respeito. Como você soube que ela estava passando mal? Foi tão incrível o que você fez. Eu nem tinha percebido. Você realmente salvou ela. E, cara, você é tipo um super-herói. Eu não sabia como reagir. Tinha passado tanto tempo sendo ignorado que a atenção positiva parecia irreal. Quase desconfortável. Mas também boa. Pela primeira vez as pessoas me viam. E não só me viam, mas viam algo de valor. Sofia voltou para a escola 3 dias depois. Quando me viu no corredor, veio direto falar comigo. Contou que tinha asma desde criança, mas nunca tinha tido uma crise tão forte. Tinha comido algo no café da manhã que não sabia que tinha traços de amendoim. E isso desencadeou a crise.
Disse que se eu não tivesse percebido, se não tivesse agido rápido, ela provavelmente teria desmaiado. E as consequências, ela não precisou terminar. Nós dois sabíamos. Ninguém mais estava prestando atenção, só você. Como você percebeu? Eu presto atenção em coisas que as outras pessoas não prestam, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. É uma coisa minha, de ser autista. Eu capto detalhes, sons, mudanças, padrões. Às vezes é ruim porque é sensorial demais. Tudo fica muito alto, muito brilhante, muito intenso. Mas dessa vez ajudou. Ela sorriu. Um sorriso genuíno que chegava até os olhos. Ainda bem que você é assim, então. Aquilo me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha dito que era bom eu ser como eu era. Sempre foi o contrário. Sempre foi, você precisa mudar. Você precisa se esforçar para ser mais normal. Você precisa se controlar. Você precisa ser menos você. Mas ali, naquele momento, alguém estava grata por eu ser exatamente como eu sou. Na semana seguinte, a escola organizou uma homenagem. Não pedi, não queria, mas a diretora insistiu. Chamaram minha mãe, fizeram uma cerimônia pequena no pátio, com todos os alunos do período da manhã presentes. Falaram sobre primeiros socorros, sobre empatia, sobre prestar atenção nos outros e me chamaram na frente. Eu não queria subir. Meu corpo travou. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas minha mãe apertou minha mão e sussurrou: "Você merece isso. Deixa eles verem quem você realmente é." E eu fui. Um passo de cada vez, contando cada degrau até o palco improvisado. Quando cheguei lá, virei de frente para todo mundo. O mesmo povo que ria de mim uma semana atrás. O mesmo povo que me mandou sentar sozinho, que disse que eu fedia a esquisitice. Mas agora eles aplaudiam. E não era aplaudindo por pena, era aplaudindo de verdade. Aplaudindo porque eu tinha feito algo que nenhum deles tinha feito. Algo que importava. A diretora falou ao microfone. Miguel nos ensinou uma lição importante, que ser diferente não é ser menos, que prestar atenção no próximo pode salvar vidas, que coragem vem em muitas formas, e que às vezes as pessoas que julgamos como estranhas são as únicas capazes de ver o que realmente importa. Olhei para o fundo do pátio e vi Lucas. Ele não estava aplaudindo. Estava de braços cruzados, olhando para o chão, o rosto vermelho. Tiago, ao lado dele, parecia desconfortável, mexendo de um pé para o outro. Mariana, a menina que disse que eu fedia a esquisitice, tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado antes de chegar ali. Vi ela acenar um pedido de desculpas silencioso. Não retribui. Mas também não desviei o olhar. Não senti raiva. Não senti satisfação pela vergonha deles. Senti pena. Porque eles eram tão presos nas próprias caixinhas, tão desesperados para se encaixar, que tinham esquecido de ser humanos. Tinham esquecido que do outro lado das piadas havia uma pessoa de verdade. E quase custou a vida de alguém porque estavam ocupados demais rindo de mim para perceber uma emergência acontecendo. Eu não precisava ser como eles. Bastava ser eu. Depois da cerimônia, Sofia me encontrou no corredor. Ela tinha trazido um desenho. Era o ônibus visto de cima e duas figuras. Ela e eu. Embaixo, ela tinha escrito com caneta azul: "Obrigada por me ver quando ninguém mais viu." Guardei aquele desenho na mochila. Carrego até hoje. Está dobrado dentro do meu caderno de biologia. E toda vez que vejo, lembro que ser diferente salvou uma vida. As coisas não mudaram da noite para o dia. Eu ainda sou autista. Ainda tenho dias em que o mundo é sensorial demais. Ainda passo recreio sozinho às vezes, porque preciso desse espaço. Ainda falo errado em situações sociais. Ainda evito olhar nos olhos das pessoas porque é desconfortável demais. Ainda sou diferente, mas agora eu sei que diferente não é sinônimo de errado. Tem momentos em que ser quem eu sou faz toda a diferença. Momentos em que minha atenção aos detalhes, minha memória, meu jeito de processar o mundo, me permite ver o que outros não veem. Me permite agir quando outros ficam paralisados. Me permite salvar alguém
E talvez, só talvez, ser eu mesmo seja o meu maior superpoder. Porque naquele dia no ônibus, quando me mandaram sentar sozinho, quando riram de mim, quando me humilharam, eu poderia ter me fechado completamente. Poderia ter colocado fones e desligado do mundo, como eu fazia tantas vezes. Poderia ter ignorado aquele som sufocado. Poderia ter pensado, não é problema meu. Poderia ter deixado a raiva me consumir. Mas eu não fiz isso. Eu prestei atenção. E uma vida foi salva por causa disso. Hoje, quando entro no ônibus, ainda sento na frente. Mas não porque me obrigam, porque escolho, porque dali eu vejo melhor, presto mais atenção. E quem sabe, posso fazer diferença de novo. Sofia agora senta comigo às vezes. A gente conversa sobre coisas aleatórias. Ela me contou que quer ser médica. Eu contei que também penso nisso. Ela disse que eu seria ótimo, que eu já tinha os instintos certos, a atenção aos detalhes, a calma sob pressão, que eu já salvei alguém antes mesmo de entrar numa faculdade. Isso me fez pensar. Talvez eu realmente possa. Talvez minha diferença seja exatamente o que o mundo precisa em mais médicos. Não sei se vou ser médico, não sei o que o futuro reserva, mas sei que não vou mais ter vergonha de quem eu sou, porque ser diferente me permitiu fazer o que ninguém mais fez, ver o que ninguém mais viu, agir quando ninguém mais agiu. E se alguém perguntar de novo por que eu sou esquisito, por que eu presto atenção em coisas estranhas, por que eu não sou como todo mundo, eu vou responder, porque foi exatamente isso que salvou uma vida. E talvez, só talvez, o mundo precise de mais gente esquisita prestando atenção. Porque enquanto todo mundo estava rindo, enquanto todo mundo estava distraído, enquanto todo mundo estava ocupado sendo normal, eu estava salvando alguém. E isso vale mais do que qualquer aceitação que eu poderia ter comprado fingindo ser quem eu não sou. Eu sou Miguel, sou autista, e estou orgulhoso disso. Porque um dia, ser exatamente quem eu sou fez toda a diferença entre a vida e a morte de alguém. E se você está lendo isso, se você se sente diferente, se você já foi mandado sentar sozinho, literal ou metaforicamente, se já riram de você, se já te chamaram de esquisito, de estranho, de problemático, saiba que sua diferença importa. Que seu jeito único de ver o mundo pode salvar alguém, que você não precisa ser como todo mundo para ter valor, que suas peculiaridades, seus interesses estranhos, sua forma diferente de processar as coisas, tudo isso tem propósito. Você só precisa ser você e prestar atenção, porque nunca se sabe quando sua diferença vai fazer toda a diferença. Quando aquilo que te faz ser diferente vai ser exatamente o que alguém precisa para sobreviver. E no final das contas, não importa quantas pessoas riem de você, importa quantas você salva, sendo exatamente quem você é.